Capítulo 16. Encontramos o dragão do mau hálito eterno. Não vamos conseguir nunca, disse Zoe. Estamos seguindo devagar demais. Mas não podemos deixar o Ofitauro, disse Bessie. Ele nadava perto de mim, enquanto corríamos à beira d'água. Havíamos deixado o pier do centro comercial bem para trás. Seguimos para a ponte Golden Gate, mas era muito mais longe do que eu imaginava. O sol já estava baixando a oeste. Não entendo, disse eu. Por que temos de chegar lá ao pôr do sol? A Hesperides são as ninfas do pôr do sol, disse Zoe. Só podemos entrar em seu jardim quando o dia se transforma em noite. O que acontece se chegarmos tarde? Amanhã é o solstício de inverno. Se perdemos o pôr do sol de hoje, teremos de esperar até o anoitecer de amanhã. E a essa altura o Conselho Olimpiano já está terminando. Temos de libertar a senhora Thames esta noite. Ou Annabeth está morta, pensei, mas não disse isso em voz alta. Precisamos de um carro, disse Thalia. Mas a Bessie, perguntei. Grover deteve-se. Tenho uma ideia. O Ofitauro pode aparecer em diferentes condutos de água, certo? Bem, sim, respondi. Ele estava no estreito de Long Island, então apareceu na barragem de Hoover e agora está aqui. Então talvez conseguíssemos convencê-lo a voltar para o estreito de Long Island, sugeriu Grover. Kiron poderia nos ajudar a levá-lo para o limpo. Mas ele está me seguindo, disse eu. Sem que eu esteja lá, será que ele saberia para onde está indo? Mu, disse Bess, desesperado. Eu posso lhe mostrar, disse Grover. Vou com ele. Eu o fitei. Grover não era fã de água. Ele havia quase se afogado no último verão no Mar dos Monstros e não podia nadar muito bem com seus cascos de bode. Sou o único que pode falar com ele, afirmou Grover. Faz sentido. Ele se curvou e disse alguma coisa no ouvido de Bessie, que estremeceu e então emitiu um mugido contente. A bênção da natureza, informou Grover. Isso deve ajudar com a segurança. Percy reza a seu pai também. Veja se ele vai nos conceder passagem segura através dos mares. Eu não compreendia como eles poderiam voltar nadando da Califórnia a Long Island. No entanto, os monstros não viajavam da mesma forma que os humanos. Eu já havia tido evidência suficiente disso. Tentei me concentrar nas ondas do cheiro do oceano, ao som da maré. Pai, disse eu, ajude-nos, leve o Ofitauro Grover em segurança para o acampamento. Proteja-nos no mar. Uma prece como essa precisa de um sacrifício, disse Thalia. Algo grande. Pensei por um segundo, então tirei meu casaco. Percy, disse Grover, ter certeza? A pele do leão é algo muito útil. Heracles a usou. Assim que ele disse essas palavras, eu me dei conta de algo. Olhei para Zoe, que estava me observando com atenção. Percebi que, de fato, sabia que fora o herói de Zoe, aquele que arruinará sua vida, que a fizerá ser expulsa da família e que nunca mencionará a ajuda que lhe dera. Heracles, um herói que eu havia admirado toda a minha vida. Se eu tiver de sobreviver, disse eu, não vai ser por causa de um casaco de pele de leão. Eu não sou Heracles. Atirei o casaco da baia e ele se transformou novamente no pelo dourado de um leão, cintilando na luz. Então, enquanto afundava sobre as águas, pareceu dissolver-lhe a luz do sol na manhã. A brisa maria ganhou força. Grover respirou fundo. Bem, não há tempo a perder. Ele pulou na água e imediatamente começou a afundar. Bessie deslizou a seu lado e o deixou segurar em seu pescoço. Tomem cuidado, eu lhes disse. Tomaremos, garantiu Grover. Ok. Bessie. Vamos para Long Island. Fica a leste, naquela direção. Perguntou Bessie. Diz, sim, respondeu Grover. Long Island, esta é a ilha. É longe. Ah, vamos lá. Bessie deu uma guinada para frente. Começou a submergir e Grover disse, eu não sei respirar na água. Pensei ter dito. Glub. Lá se foram eles debaixo da água e eu torci para a proteção de meu pai se estendesse a detalhes pequenos como respirar. Bem, um problema resolvido, afirmou Zoe, mas como vamos chegar ao jardim das minhas irmãs? Thalia tem razão, disse eu. Precisamos de um carro, mas não tem ninguém para nos ajudar aqui. A menos que nós pagássemos um emprestado, ele não gostava dessa opção. Claro que era uma situação devido à morte, mas ainda assim era roubo e certamente chamaria atenção para nós. Espere, disse Thalia. Ela começou a vasculhar a mochila. Existe alguém em São Francisco que pode nos ajudar?
Tem um endereço aqui em algum lugar. Quem? Perguntei. Thalia tirou um pedaço amassado da folha de caderno e o estendeu. Professor Chase, o pai de Annabeth. Depois de ouvir Annabeth queixar-se do pai, durante 2 anos eu esperava que ele tivesse chifres e presas de demônio. Não esperava que usasse chapéu de óculos e aviador antiquados. Ele parecia tão estranho com os olhos aumentados através das lentes que todos recuamos um passo à entrada da casa. Olá, disse ele numa voz amigável. Vocês vieram entregar meus aviões. Thalia, Zoe e eu nos entreolhamos com cautela. Ah, não, senhor, disse eu. Droga, replicou ele. Preciso de mais 3 Sopified Camels. Certo, disse eu, embora não tivesse a menor ideia do que ele estava falando. Somos amigos de Annabeth. Annabeth, ele se direitou, como se tivesse acabado de lhe dar um choque elétrico. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Nenhum de nós respondeu, mas nossos rostos devem ter dito que algo estava muito errado. Ele tirou o chapéu e os óculos. Tinha cabelos de cor de areia, como os de Annabeth, e intensos olhos castanhos. Era bonita e eu acho para um homem mais velho, mas parecia que não se barbeava há alguns dias, e a camisa estava abotoada errada, de um modo que um lado da gola projetava-se alto e o outro. É melhor vocês entrarem, disse ele. Não parecia uma casa para a qual haviam acabado de mudar. Haviam robôs de Lego na escada de 2 gatos dormindo no sofá da sala. Sobre a mesinha de centro viam-se pilhas de revistas e o casaco de uma criança pequena estava aberto no chão. A casa toda cheirava a cookies com gotas de chocolate recém-assados. E a cozinha havia uma música de jazz. Parecia uma casa bagunçada e feliz. O tipo de lugar que havia sido habitado desde sempre. Pai, gritou um garotinho. Ele está desmontando meus robôs. Bob disse alheio ao Dr. Chase. Não desmonte os robôs do meu irmão. Eu sou Bob, protestou o pequenininho. Ele é Mateu. Mateu, disse o Chase. Não desmantele robôs de seus irmãos. Está bem, pai? O Dr. Chase voltou-se para nós. Vamos subir até o meu estúdio porque, querido, chamou uma mulher. A madrasta de Annabeth apareceu na sala de estar enxugando as mãos em um pano de prato. Era uma bela mulher oriental, com cabelos de mechas vermelhas preso em um coque. Quem são nossos convidados? Perguntou ela. Ah, disse o Dr. Chase. Este é. Ele nos olhou com uma interrogação nos olhos. Frederic, ela o repreendeu. Você esqueceu de perguntar o nome deles. Nós apresentamos um pouco desconfortáveis, mas a senhora Chase parecia muito legal. Perguntou se estamos com fome. Admitimos que sim. E elas nos disse que traria cookies, sanduíches e refrigerantes. Querida, disse o Dr. Chase, vieram para falar de Annabeth. Eu já quase esperava que a senhora Chase se transformasse em uma lunática furiosa. A menção da enteada, mas ela franziu os lábios e pareceu preocupada. Tudo bem, suba para o estúdio e eu levo a comida para vocês. Ela sorriu para mim. Muito prazer em conhecê-lo, Percy. Ouvi falar muito de vocês. No segundo andar, entramos no estúdio do Dr. Chase e eu exclamei. Uau! As paredes eram cobertas de livros, mas o que chamou mesmo minha atenção foram os brinquedos de guerra. Havia uma mesa imensa com miniatura de tanque e soldados lutando ao longo de um rio pitando de azul, com colinas e árvores artificiais e outras coisas mais. Antigos aviões biplanos pendiam de fios ao teto inclinados em ângulos malucos, como se estivessem no meio de uma batalha aérea. O Dr. Chase sorriu. Sim, a terceira batalha de Ypres. Estou escrevendo um ensaio. Sabem sobre o uso de Sputcameos para bombardear as linhas inimigas. Acredito que tenho sido um papel muito maior que o crédito que lhes é atribuído. Ele arrancou um biplano de seu fio e o deslizou velozmente pelo campo de batalha, imitando o barulho de um motor de avião enquanto derrubava pequenos soldados alemães. Ah, certo, disse eu. Saiba que o pai de Annabeth era professor de história militar, mas ela nunca mencionará que ele brincava com soldadinhos de brinquedo. Zoe aproximou-se e estudou o campo de batalha. As linhas alemãs ficavam mais distantes do rio. A senhora Chase contraiu as sobrancelhas. Do que estão falando? A Annabeth está correndo perigo, disse o Dr. Chase.
No Monte Tan, eu queria levá-los até lá, mas parece que não é lugar para mortais. Aparentemente fora difícil para ele dizer aquela última parte. Esperei que o Sr. Chase dissesse não. Afinal, que pai ou mãe mortal permitiria que 3 adolescentes menores de idade pegassem seu carro emprestado? Mas, para minha surpresa, o Sr. Chase concordou. Então é melhor eles irem. Certo, o Sr. Dr. Chase levantou de um salto e começou a tatear os bolsos, as chaves. Sua mulher suspirou. Frederic, francamente, você perderia a cabeça se ela não tivesse guardada nesse chapéu de aviador? As chaves estão penduradas ao lado da porta da frente. Certo, disse o Dr. Chase. Zoe pegou um sanduíche. Obrigada a vocês dois. Temos de ir agora. Saímos apressados pela porta e descemos a escada. Os Chase nos seguindo. Percy, chamou a Sra. Chase quando eu saía. Diga a Annabeth. Diga-lhe que ainda tem um lar aqui. Sim, lembre disso. Dei a última olhada na sala bagunçada aos meios irmãos de Annabeth, espalhando legos pelo chão e discutindo o cheiro de cookies pairando no ar. Nada mal nesse lugar, pensei. Vou dizer, prometi. Corremos para o Vale conversível amarelo, estacionado na estrada da casa. O sol estava embaixando. Calculei que tínhamos menos de uma hora para salvar Annabeth. Esta coisa não pode ir mais rápido? Perguntou Thalia. Zoe dirigiu-lhe um olhar furioso. Eu não posso controlar o trânsito. Vocês duas parecem minha irmã falando, disse eu. Cala a boca, disseram elas uníssono. Zoe costurava no trânsito da ponte Golden Gate. O sol mergulhava no horizonte quando finalmente chegamos a Mary Coulter e saímos da autoestrada. As estradas secundárias eram insanamente estreitas, serpenteando entre florestas por encostas de colinas e na beira de desfiladeiros escarpados. Zoe não reduzia, em momento nenhum. Por que tudo cheira a pastilhas para a garganta? Perguntei. Eucalipto? Zoe apontou para as árvores imensas em toda a nossa volta. Aquela coisa que os koalas comem. E os monstros, disse ela. Eles adoram mastigar as folhas, especialmente os dragões. Os dragões mastigam folhas de eucaliptos. Acredita em mim, disse Zoe. Se vós tivesses hálito de dragão, também mastigareis eucalipto. Eu não questionei, mas mantive os olhos mais abertos enquanto seguimos à nossa frente. Avultavam. Um monte Taumalpais. Creio que temos de montanha, essa era pequena, mas parecia suficiente grande à medida que nos aproximávamos. Então é esse o monte de desespero? Perguntei. Sim, disse Zoe, mais tensa. Por que chamam assim? Ela se manteve calada por mais de 1 quilômetro antes de responder. Aprisionados, Cronos foi feito em pedaços e lançados no Tártaro. O braço direito de Cronos, o general, de suas forças, foi preso lá em cima, no topo, logo depois do jardim das Hesperides. O general disse: as nuvens pareciam expirar em torno do pico, como se as montanhas as estivessem recolhendo, rodando-as como um peão. O que está acontecendo lá em cima? Uma tempestade? Zoe não respondeu. Tive a sensação de que ela sabia exatamente o que significavam as nuvens e que não gostava daquilo. Precisamos nos concentrar, afirmou Thalia. A neve é muito forte aqui. O tipo mágico ou natural? Perguntei. Ambos. As nuvens cinzentas rodopiavam ainda mais espessas sobre a montanha e nós continuamos seguindo a direção delas. Estamos fora da floresta agora, em amplos espaços de desfiladeiros e grama e pedras e nevoeiro. Olhei por acaso para o oceano quando passamos por uma curva e algo que vi que me fez pular no assento. Olhem, mas dobramos uma esquina e o oceano desapareceu atrás das colinas. O que foi? Perguntou Thalia. Um grande navio branco, disse eu, atracado perto da praia. Parecia um navio de cruzeiro. Os olhos dela se arregalaram. Um navio de Luke. Eu queria dizer que não tinha certeza. Podia ser coincidência, mas eu não ia acreditar nisso. Ó, Princesa Andômeda, o demoníaco cruzeiro do Luke estava ancorado àquela praia. Fosse esse o motivo porque ele ia enviar o navio para o canal do Panamá. Era a única maneira de navegar da costa leste para a Califórnia. Nós teremos companhia então, disse Zoe sombria. O exército de Cronos.
Eu estava prestes a responder quando, de repente, os cabelos em minha nuca se eriçavam. Thalia gritou: Pare o carro agora. Zoe deve ter pressentido que havia alguma coisa errada, pois pisou fundo no freio sem questionar. O VW amarelo rodopiou 2 vezes antes de parar na beira do precipício. Saiam. Talita abriu a porta e me empurrou com força. Ambos rolamos para o calçamento. No segundo seguinte, boom! No raio, cintilou o Volkswagen do Dr. Chase. Explodiu como uma granada amarela o canário. Eu teria morto pelos estilhaços se não fosse pelo escudo de Thalia, que surgiu acima de mim. Ouvi um som como uma de chuva metal e quando abri os olhos estavam cercados pelos destroços do carro. Parte do paralama do VW estava cercada na estrada. O capô fumegante rodopiava, pedaços de metal amarelo se espalhavam por ali. Engoliu o gosto da fumaça e havia a minha boca, e olhei para Thalia. Você salvou minha vida, e pela mão do pai, irá sucumbir, murmurou ela. Maldito seja, ele iria me destruir, a mim. Levei um segundo para perceber que ela estava falando do seu pai. Ah, ei, aquele não podia ser um raio de Zeus? Não tem como. De quem então? Perguntou Thalia. Não sei. Zoe falou com o nome de Cronos. Talvez ele. Thalia sacudiu a cabeça, parecendo com raiva esturdiada. Não, não foi ele. Espere, disse eu. Cadê Zoe? Zoe? Ambos nos levantamos e corremos ao redor do VW destruído. Não havia nada lá dentro, nem na estrada em nenhuma direção. Olhei o desfiladeiro lá embaixo, nenhum sinal dela. Zoe, gritei. Então ela apareceu de pé, bem ao meu lado, puxando pelo meu braço. Silêncio, tolo. Queria acordar Landon? Está dizendo que já chegamos? Estamos muito perto, disse ela. Segue-me. Lençóis de névoas deslizavam atravessando a estrada. Zoe entrou em um deles e quando a neblina passou, ela não estava mais lá. Thalia e eu nos entreolhamos. Concentre-se em Zoe, aconselhou Thalia. Nós a estamos seguindo entre o nevoeiro e fique pensando nisso. Espere, Thalia, sobre o que aconteceu lá no pier. Isto é, como anticore o sacrifício. Eu não quero falar sobre isso. Você não teria? Você sabe. Ele hesitou. Eu só estava impressionada, só isso. Zeus não lançou aquele raio no carro, foi Cronos. Ele está tentando manipular você, deixá-la com raiva de seu pai. Ela respirou fundo. Percy, sei que você está tentando fazer com que eu me sinta melhor. Obrigada, mas ande, precisamos ir. Ela deu um passo no nevoeiro, adentrando a névoa, e eu fiz o mesmo. Quando o nevoeiro clareou, eu ainda estava na encosta da montanha, mas a estrada era de terra, a grama mais espessa, o pôr do sol abria um tanto vermelho sangue no mar. O cume da montanha agora parecia mais próximo com uma espiral, de nuvens, tempestades e o poder do estalo bruto. Só havia um caminho para o topo diretamente à nossa frente, e seguia por um luxuante prado de sombras e flores, o jardim do Crespolo, exatamente como eu vira em meus sonhos. Não fosse pelo enorme dragão, o jardim seria o lugar mais lindo que eu já virá. A grama tremeluzia com a luz prateada ao anoitecer, e as flores tinham cores tão brilhantes que quase folgavam no escuro. Pedras de mármore negro polido formavam um caminho em torno de uma macieira da altura, e um prédio de 5 andares, e eu não me refiro a maçãs amareladas, como as que vemos nos mercados, mas sim a maçãs douradas de verdade. Não sei descrever porque eram tão encantadoras, mas logo que senti sua fragrância, soube que deviam ser a coisa mais deliciosa do mundo. As maçãs da imortalidade de Citalia, o presente de casamento de Zeus para Hera. Eu queria subir e pegar uma, mas lá estava um dragão enroscado na árvore. Bem, eu não sei em que você pensa quando digo dragão, mas o que quer que seja, não é assustador o bastante. O corpo de serpente era tão grosso quanto um foguete, auxiliar, brilhando com escamas de cobre. Ele tinha mais cabeças do que conseguia contar, como se uma centena de pitons mortais tivessem sido fundidas. Parecia estar dormindo. As cabeças estavam enroscadas, formando um grande monte que se assemelhava a uma pilha de espaguete na grama, todos os olhos fechados. Então as sombras à nossa frente começaram a se mover. Ouvimos um lindo lúgubre canto como vozes que vieram do fundo de um poço. Levei a mão à contracorrente, mas Zoe me deteve. 4 figuras tremeluziam, ganhando vida. 4 jovens que pareciam muito com Zoe. Todas usavam quitones gregos brancos. Sua pele era como caramelo. Cabelos negros e sedosos caíam soltos
em torno dos ombros. Era estranho, mas eu nunca havia percebido o quanto Zoe era bonita até ver suas irmãs, as Hesperides. Elas se pareciam muito com Zoe, lindas e provavelmente muito perigosas. Irmãs, disse Zoe. Não estamos vendo nenhuma irmã, disse uma das garotas com frieza. Vemos apenas dois meio-sangues e uma caçadora, e todos irão morrer em breve. Vocês compreendeu mal? Dei um passo adiante. Ninguém vai morrer. As garotas me estudaram. Tinham olhos como pedra vulcânica, vítreos e completamente negros. Perseu Jackson, disse uma delas. É, refletiu outra. Não vejo por que ele está uma ameaça. Quem disse que eu sou uma ameaça? A primeira Esperide olhou para trás na direção do topo da montanha. Eles temem a vós, então insatisfeito por essa aí, ainda não vos ter matado. Ela apontou para Thalia. Às vezes é uma tentação, admitiu Thalia, mas não obrigada. Ele é meu amigo. Aqui não existem amigos, filha de Zeus, disse a garota. Somente inimigos. Voltai. Não sei Anabete, disse Thalia. E Artemis, afirmou Zoe. Devemos nos aproximar da montanha. Ele vos matará, disse a garota. Não sois páreo para ele. A senhora Artemis precisa ser liberada, insistiu Zoe. Deixa-nos passar. A garota sacudiu a cabeça. Não tendes mais direitos aqui. Temos apenas de levantar a voz a Lando e acordará. Ele não vai me machucar, disse Zoe. Não, é o que me dizeis de vós assim chamados amigos. Então Zoe fez a última coisa que eu esperava. Ela gritou: Lendon, acorde! O dragão agitou-se, brilhando como uma montanha de moedinhas. As Hesperides gritaram e se dispersaram. A líder disse a Zoe: Estás louca? Nunca tivesses coragem, irmã, replicou Zoe. Este é o vosso problema. O dragão Lendon agora estava se contorcendo, uma centena de cabeças açoitando o vazio, as línguas movendo-se provando o ar. Zoe deu um passo à frente, os braços levantados. Zoe não, pediu Thalia. Você não é mais uma Hesperide. Ele vai matá-la. Lendo é treinado para proteger a árvore, disse Zoe. Margeai os limites do jardim. Subi a montanha. Contanto que eu seja uma ameaça maior, ele deve nos ignorar. Deve, disse eu. Não é muito tranquilizador. É a única maneira, disse ela. Mesmo nós três juntos não podemos lutar contra ele. Lendo abriu a boca. O som de 100 cabeças, silvando ao mesmo tempo, fez um arrepio percorrer as minhas costas, e isso antes de seu hálito chegar até mim. O cheiro era como ácido, fez meus olhos queimar e a pele arrepiar e o cabelo eriçar-se. Lembre-me da vez em que um rato havia morrido dentro da parede do nosso apartamento em Nova York, no meio do verão. O cheiro era como aquele, só que agora 100 vezes mais forte e misturado ao cheiro do eucalipto mastigado. Prometi a mim mesmo, naquele momento, que jamais pediria ao enfermeiro da escola outra pastilha para a tosse. Eu queria puxar minha espada, mas lembrei-me de meu sonho com Zoe e Heracles, e como Heracles fracassará num ataque direto. Resolvi confiar no julgamento de Zoe. Thalia foi para a esquerda e fui para a direita. Zoe caminhou-se diretamente para o monstro. Sou eu, meu dragãozinho, disse ela. Zoe voltou. Lando deslocou-se para o frente e depois para trás. Algumas das bocas se fecharam. Algumas continuaram a sibilar. Um dragão confuso. Enquanto isso, as Hesperides tremeluziam e se transformaram em sombras. A voz da mais velha sussurrou. Trola. Eu costumava nos alimentar na mão. Continuou Zoe falando com uma voz tranquilizadora enquanto se aproximava da árvore dourada. Ainda gostais da carne do cordeiro? Os olhos do dragão cintilaram. Thalia e eu estávamos no meio do caminho do jardim, adiante, e eu via uma única trilha pedregosa levando ao topo negro da montanha. A tempestade rodopiava no alto, girando como se o cume fosse o eixo do mundo inteiro. Tínhamos quase vencido a campina quando alguma coisa deu errado. Sentiu o humor do dragão mudar. Talvez Zoe tivesse chegado para tudo demais. Talvez o dragão tivesse percebido que estava com fome. Qualquer que tenha sido o motivo, ele investiu contra Zoe. 2000 anos de treinamentos mantiveram-me viva. Ela se desviou de um conjunto de presas, dilaceradoras, e tropeçou debaixo do outro, zigue-zagueando entre as cabeças do dragão enquanto corria na nossa direção. Nauseada com o horrível hálito do monstro, saquei contra a corrente para ajudar. Não, arfou Zoe, corri. O dragão tentou mordê-la e Zoe gritou. Thalia acionou a égide e o dragão sibilou. Em seu momento de decisão, Zoe disparou montanha acima,
passando por nós que a seguimos. O dragão não tentou nos perseguir, assibilou e bateu o pé no chão, mas creio que está muito bem treinado para guardar aquela árvore. Ele não seria afastado de lá nem mesmo pela deliciosa perspectiva de comer alguns heróis. Subimos correndo a montanha enquanto as Hesperides começavam a cantar nas sombras atrás de nós. A música agora já não me parecia tão bonita, era mais como a trilha sonora de um funeral. No topo da montanha havia ruínas, blocos de granito e árvores negros tão grandes quanto casas, colunas quebradas, estátuas de bronze que pareciam um pouco derretidas. As ruínas de Monte Otis, sussurrou Thalia incrédula. Sim, disse Zoe. Não estava aqui antes? Mau sinal. O que é o Monte Otis? Perguntei, sentindo-me como sempre um tolo. A fortaleza da montanha dos titãs, respondeu Zoe. Na primeira guerra, Olímpio e Outros eram as duas capitais rivais do mundo. Outros era. Ela estremeceu e levou a mão à lateral do corpo. Você está ferida? Eu disse. Deixe-me ver. Não, não é nada. Eu ia dizendo. Na primeira guerra, Outros foi destroçado. Mas como pode estar aqui? Thalia olhava ao redor com cuidado à medida que abrimos caminho em meio aos destroços, passando por blocos de mármore e arcadas quebradas. Ele muda de lugar na mesma forma que o Olimpo e sempre existe nas margens da civilização, mas o fato de estar aqui, nesta montanha, não é bom. Por quê? Esta é a montanha de Atlas, disse Zoe. Onde ele segura? Ela imobilizou-se, sua voz estava tomada pelo desespero. Onde ele costumava segurar o céu. Havíamos chegado ao cume. Alguns metros à nossa frente, nuvens cinzentas turbilhonavam num pesado vórtice, formando um funil que quase tocava o topo da montanha, mas que em vez disso descansava nos ombros de uma menina de 12 anos de cabelos avermelhados e vestidos prateados e farrapos. Artemis, com as pernas presas à pedra por correntes de bronze celestial, fora isso, que eu vira em meu sonho, não era teto de caverna que Artemis era forçada a segurar, era o teto do mundo. Minha senhora, Zoe correu para ela. Mas Artemis disse: Pare, é uma armadilha. Vocês precisam partir agora. A voz dela estava exaurida, seu corpo encharcado de suor. Eu nunca virá uma deusa com dor antes, mas o peso da abobada celeste era claramente demasiado para Artemis. Zoe estava chorando. Ela continuou correndo, apesar dos protestos de Artemis, e puxou os correntes. Uma voz estrondosa falou às nossas costas. Ah, que comovente! Nós nos viramos. Ali estava o general de pé, em seu terno marrom de seda ao seu lado. Estavam Luke e meia dúzia de víboras carregando o sarcófago de ouro, uma mordaça na boca. Luke mantinha a ponta da espada em sua garganta. Meus olhos encontraram os dela, tentando lhe fazer 1000 perguntas. No entanto, ela me enviará apenas uma mensagem. Fuja. Luke rosnou Thalia. Solte-a. O sorriso de Luke era fraco e pálido. Ele parecia ainda pior do que 3 dias antes de Washington. Essa decisão é do general, Thalia, mas é bom revê-la. Thalia cuspiu nele. O general deu uma risadinha. É isso que se recebe dos velhos amigos. E você, Zoe? Há quanto tempo? Como vai, minha pequena traidora? Vai ser um prazer matá-la. Não responda, gemeu Artemis. Não desafie. Espere um segundo, disse eu. Você é Atlas. O general me olhou. Bem até mesmo o mais estúpido dos heróis pode deduzir alguma coisa. Sim, eu sou Atlas, o general dos titãs e terror dos deuses. Parabéns. Vou matá-lo daqui a pouco assim que liquidar com essa garota desgraçada. Você não vai machucar, Zoe, disse eu. Não vou deixar. O general riu com desprezo. Você não tem direito a interferir, heróizinho. Esta é uma questão de família. Franzi a testa. De família? É, disse Zoe com tristeza. Atlas é o meu pai.